Olá, meus amados. É muito bom estarmos reunidos novamente, contando os dias para estarmos presencialmente. E todas as providências estão sendo tomadas para que estejamos em segurança no próximo dia 19, às 17 horas. Esta manhã eu quero compartilhar com vocês um motivo de grande alegria. Está aniversariando Flavinho, nosso aniversariante da semana, exatamente hoje. Flavinho, a minha oração é que o Senhor esteja fortalecendo você, colocando em você o amor dele, que a paz, a unção, o poder do Espírito Santo do Senhor estejam sempre sobre você. Que a sua fala seja fala temperada do Espírito para a transformação da vida daqueles que estão sempre com você. Parabéns, Flavinho, que o Senhor abençoe você e sua família. Nesta semana também, ou seja, na última sexta, nós podemos compartilhar com Lucas e Paulinha da celebração do seu casamento. Então, estamos felizes porque temos mais um casal casado na igreja. Parabéns, Lucas e Paulinha. Que o Senhor abençoe a união de vocês. Sejam bem-vindos como casal, ou como casados, né? Que o Senhor continue abençoando vocês. Nós estamos numa série de mensagens sobre esperança. E a gente está falando sobre encontros com Cristo. Nesta manhã eu vou falar de um encontro muito especial que se deu na escadaria do Templo de Jerusalém. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 3, nos versos 1 a 8. Atos 3, 1 a 8. O texto bíblico diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado à porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho nem ouro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aqui nós temos uma história interessante, né? E ela nos ensina muito, muito. Tanto agora pela manhã como à noite, eu falarei sobre esse encontro com Jesus, né? Um exemplo da graça na prática. A história a gente conhece, né? O texto lido traz o contexto. E eu quero logo trazer ensinamentos que esse texto nos traz, né? Que o Espírito Santo nos traz através desse texto. Primeiro, a gente percebe a rotina de um necessitado. E aí eu convido você nesse momento, né? Se você se sente necessitado, não como aquele homem, ou talvez como ele, né? Mas necessitado, necessitada por alguma carência ou emocional, quero dizer afetiva, ou até material, a minha oração é que você consiga se colocar no lugar daquele homem. O texto bíblico é claro. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Aqui diz às 3 horas. A linguagem da NVI traz para que a gente possa entender um pouco mais, mas no original traz a hora nona, e algumas outras bíblias assim o dizem, né?
Esse homem era levado todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Ele era um aleijado de nascença. E ali todos os dias ele era colocado para pedir esmolas. E aí eu quero entender ou tentar mostrar para que possamos entender. Todos os dias ele esperava a mesma coisa. Ele esperava que alguém pegasse ele em casa, levasse até a porta do templo, né, colocasse ele lá na escadaria. Ou ele podia contar só com uma pessoa, com várias pessoas, mas o fato é que ele dependia dessas pessoas. E eu imagino, né, aquele homem acordando todos os dias, né, e dormindo todos os dias pensando nas mesmas coisas, né, em alguém que possa lhe ajudar, em alguém que esteja com ele, ou que estivesse com ele, em alguém que eu colocasse ele ali para poder pedir esmolas. Na quantidade de pessoas que passassem naquele momento que ele estivesse ali, né, para colocar esmola ali nos pés dele, aos pés dele, ou então passar a largo sem nem sequer olhar para ele. Tente imaginar. Eu tento fazer isso com algumas pessoas que estão na rua. Ao chegar perto delas, eu tento imaginar como elas se sentem esperando algo de mim, na dependência de que eu sempre tenha algo. Então, essa rotina do necessitado era aquela rotina daquele homem. A gente tem um outro necessitado em Atos capítulo 14, versos 8 a 10. Atos 14, 8 a 10. Em Listra, havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvia Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Nós temos aqui uma história diferente, né? Porque aquele homem na escadaria do templo nem sequer teve condições de pensar, de optar, né? De repente, a fala do Pedro foi forte e simplesmente, ao dar a mão para ele, ele levantou. Aqui a gente tem alguém que o apóstolo Paulo percebeu que tinha fé para ser curado. Aqui nós temos um mistério muito grande, porque Deus cura alguns que têm fé, Deus não cura alguns que têm fé, alguns que não sequer colocam o texto cita a fé, Deus está curando, né? E aqui em Atos capítulo 14, versos 8 a 10, o apóstolo Paulo cura alguém que o texto deixa claro que tinha fé. Mas a gente tem alguém na Bíblia, né, para representar os que de repente não sabem muito o que fazer. Em João capítulo 5, nos versos 1 a 9, na parte A, a gente tem aquele homem que estava à beira do tanque de Betesda. Eu não vou ler o texto porque o texto é longo. O fato é que no verso 3, a gente está em João 5, verso 3, o texto diz que ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. Havia uma história que de repente um anjo descia aquelas águas, e no momento que ele descia, as águas se movimentavam, e que quando as águas se movimentassem, quem estivesse ali seria curado. E aqui a gente percebe um diálogo entre Jesus e esse homem. No verso 5, né, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos, o texto relata. No verso 6, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Perceba, aqui há um diálogo, há uma fala direta. Você quer ser curado? O paralítico responde: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada.
enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. O Senhor faz uma pergunta direta àquele homem, mas ele, de repente, ele diz, olha, infelizmente eu quero, mas infelizmente não tem ninguém que me coloque no tanque, e aí eu tenho que esperar. Jesus também é direto com ele no verso 8. Jesus diz, levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele homem creu, e imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Aqui a gente percebe que enquanto um crê, o outro pensa, dependo de alguém para fazer isso. Mas aquele jovem, ou aquele homem, quero dizer, na escadaria do templo, simplesmente não teve tempo. Pedro olhou, fitou claramente os seus olhos e disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. A rotina daquele necessitado mudou. A gente vai ver isso mais tarde. E aqui tem um ensinamento muito importante para nós. Perceba a fala do Pedro. Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu vou te dar. Irmãos, não precisamos de dinheiro para fazer a obra. Esse é um ensinamento muito forte num país onde a mídia é pesada acerca disso. A sua imagem, ela vale mais que você. Você precisa estar na mídia. Você precisa ganhar muito. Você precisa ter muitos bens. A sua imagem é valorizada não pelo que você ou por quem você é, essencialmente falando, mas pelo que você tem, pelo emprego que você pode ter, por sua profissão, pelos cursos, pelos títulos. Aqui o texto bíblico deixa claro que não precisamos de dinheiro para fazer o trabalho do Senhor. Eu tenho ouvido muito sobre isso. E alguns colegas, inclusive, dizem, você tem que entender que o dinheiro é a mola disso. Pedro e João viram aquele homem. Aquele homem certamente pensava que eles iam dar algo para ele. Porque era assim que ele esperava. Ele não esperava que alguém chegasse e dissesse, eu tenho um emprego para você. Não podia. A cultura da época não deixava. Então eles se acomodavam no sentido de dependo de outras pessoas, eu não posso fazer mais nada. E aí Pedro simplesmente fita aquele homem. Olhe para mim. Eu vou dar para você o que é muito mais importante do que prata ou levante e ande em nome de Jesus, o Nazareno. Aquele homem possivelmente tenha recebido um choque a partir do momento que Pedro pega ele pelas mãos e ajuda ele a levantar. Qual era a real necessidade daquele homem, irmãos? Será que ele precisava de comida somente? Será que ele precisava de dinheiro para comprar comida somente? Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 4, nos versos 2 a 4, Mateus 4, 2 a 4, diante da fome, Jesus Cristo se vê tentado pelo diabo para tornar ou transformar pedras em pães. E é falado exatamente para ele, você pode, porque você é o Filho de Deus, você não está com muita fome, transforma essas pedras em pães. 40 dias e 40 noites sem comer. E aí Jesus Cristo responde com a palavra de Deus. Ele diz assim, está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O seu espírito não precisa de dinheiro. Isso a gente precisa aprofundar. Eu sei que o seu corpo precisa de alimento. Eu sei que o seu corpo precisa de vestimenta. Mas na realidade, você é um ser que é espiritual. E se seu espírito estiver bem com o Criador, bem com Deus, Deus providenciará o restante. Mateus capítulo 6, verso 33. A gente percebe exatamente o que Deus quer quando Ele coloca também alguns momentos no cenário do povo de Israel. O que Ele diz ao povo é: olhem para mim, olhem para mim. E quando Pedro disse para aquele homem exatamente assim, ele estava com outras palavras dizendo: olhe para Jesus Cristo, o Nazareno, e Ele providenciará tudo para você. Tudo. João capítulo 2, os versos 5 a 10. João 2, 5 a 10. O primeiro milagre relatado, efetuado por Jesus Cristo. Um casamento. Um casamento. E no auge da festa faltou vinho. O texto bíblico diz que Maria chega para ele conversa com Maria e depois diz para ela: ainda não chegou o meu tempo, mas ela chega para os serviçais e diz: façam tudo o que ele mandar. Verso 6, João 2, 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação ou para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E no verso 9, deixa claro o que aconteceu. O encarregado prova o vinho e percebe que era o melhor vinho. Ele faz uma observação ao dono da festa. Os outros deixam o pior vinho para o final. Você deixa o melhor. Ali estava o melhor vinho. Essa história me leva a lembrar de outra história, segundo Reis, capítulo 4, nos versos 1 a 7. A viúva de Sarepta, ela procura Eliseu e conta que o marido dela tinha falecido e ela não tinha com que pagar seus credores. Eliseu simplesmente pergunta o que ela tem em casa e ela diz, no verso 2, 2 Reis 4, 2, nada, não tenho nada além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu instrui aquela mulher. Ele diz: vá pedir emprestadas as vasilhas a todos os seus vizinhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Aquela mulher faz exatamente o que Eliseu, profeta, havia falado. E como ele disse que ela procedesse, assim ela fez. E no finalzinho do verso 6 e verso 7, diz que aquela mulher encheu todas as vasilhas, então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, a Eliseu, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem transformou
aquela água no melhor vinho? Quem multiplicou o azeite? Quem multiplicou pães e peixes registrados nos evangelhos? Quem? A gente precisa entender que não necessitamos de dinheiro para fazermos a obra. Precisamos que nos coloquemos para que o Senhor faça através de nós. Porque é assim que a Bíblia diz, nós somos instrumentos. Então eu quero concluir para continuarmos a noite. Lembre-se da rotina de um necessitado. Mas se nós entendermos que ao fitarmos o necessitado e apresentarmos Jesus Cristo, o Nazareno, o ressuscitado, o que está vivo e sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós nesse momento, aquele que era, que é e que há de vir a ser, aquele que é eu sou, aquele que é o alfa e o ômega, princípio e fim, aquele que é o único poderoso, capaz de controlar a morte, o único capaz de entregar a salvação à humanidade. Aquele que te ama e ama qualquer um que possa chegar diante dele. E enfim, essas pessoas precisam nos receber. Para isso nós precisamos crer que nós não necessitamos de prata nem ouro, de dinheiro para chegarmos até elas. Precisamos apenas que digamos: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós daremos continuidade, mas eu quero encerrar esta parte voltando para o texto, nos versos 7 e 8, Atos 3, 7 e 8. Pedro simplesmente olha para aquele homem e diz: olhe para nós, diz: nós não temos nada para te dar, mas você vai andar. E aí Pedro segura aquele homem pela mão direita, diz o texto, ajudou-o a levantar, e imediatamente os pés, tornozelos do homem ficaram firmes e deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. E aí eu imagino aquele homem, a alegria daquele homem naquele momento. Ele entra no pátio do templo com eles, andando, saltando, louvando a Deus. Eu imagino aquele momento. Eu imagino todos olhando para ele. Oh, aquele não é? Aquele que estava pedindo esmola na escadaria. Mas é aquele mesmo que nós vemos todos os dias e sabemos que ele é paralítico. Ele não pode andar. Sabemos que ele necessita de nós para carregarmos até ali. Sabemos que ele necessita de nós para darmos o dinheiro para ele. Senão ele não sobrevive. É ele mesmo. Era ele. Sem dinheiro, a obra foi feita. Porque alguém foi. Vamos orar? Deus, a minha oração nesse momento é que entendamos assim. Necessitados precisam de nós. Não para chorarmos por causa da sua rotina. Não para lamentarmos porque o país não dá espaço para eles. Mas para que entendamos que nós temos o nome sobre todo nome em nossos lábios. Que nós temos o poder da salvação, o único que tem a chave
da morte em suas mãos e que pode dar vida a quem se expõe a ele. Precisamos entender, Senhor, que basta nos dizer: eu vou, e o Senhor providenciará tudo. Quero te agradecer, Senhor, te louvar por uma manhã tão linda e quero engrandecer o teu nome, pedindo as tuas bênçãos sobre nós. Que o teu amor, a tua graça e o teu poder estejam com todo o teu povo, Senhor. Assim eu oro, te agradecendo e pedindo que tu conscientizes o teu povo para a tua honra e glória. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe você, sua família. E a minha oração é que a mente de Cristo lhe fale poderosamente como você pode se expor para a obra dele, independente de necessidades materiais. Bom domingo. Deus os abençoe.